que nos projetou? Quem foi que teve a ideia de nós existirmos? Foi ideia sua, minha ou foi ideia de Deus? E agora a responsabilidade de cuidar é de quem? É sua ou dele? Quem é que tem a maior responsabilidade nisso tudo? É você ou ele? É ele. Nós temos essa dificuldade, irmãos, de acreditar que Deus, Ele assumiu essa responsabilidade. Deus, Ele estava interessado que você viesse viver nesse mundo, existir, para que Ele tudo providenciasse. Então nós temos que gerar no nosso coração uma ideia de filhos que têm um pai que ama e que cuida. Porque se nós não entendermos o que é ser filhos, nós vamos ficar tentando cuidar de tudo, vamos ficar nos preocupando com tudo, não vamos confiar. Então hoje nós vamos ver aqui alguns textos que nos mostram que a iniciativa foi dele, o propósito foi dele, o plano, o poder é dele, a vontade é dele. Então assim nós podemos descansar em Deus, confiar nele, amém? E nós vamos começar por um texto muito conhecido, que é o de Ezequiel 37, tá? Vamos pôr de pé só para a gente ler esse primeiro texto? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar um espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tem momentos que a gente se sente assim, como ossos sequíssimos, não é verdade? Lutas, desafios que a gente enfrenta na vida, que a gente se torna assim, pelo menos no nosso sentimento, na nossa mente, parece que perdemos o valor, não temos valor algum, não temos importância para ninguém. Então esse vale de ossos sequíssimos pode também fazer uma referência à nossa situação em alguns momentos da vida. Agora o interessante também é que Ezequiel aqui não teve muita participação, vamos dizer assim, naquilo que iria acontecer. Embora Deus manda o profeta declarar, foi necessário ter um profeta, e aí é uma mensagem que Deus diz para mim, para você, que Ele te chama como um profeta dessa geração, e que a sua palavra, aquilo que você declara, debaixo da vontade de Deus, se torna realidade. Aquilo que você decide, crê e age e fala, Deus, a Bíblia diz que pela fé Deus confirma as suas palavras, Deus confirma as suas atitudes quando você age pela fé. Porque Jesus disse, quando Ele amaldiçoou a figueira, Ele disse: se vocês acreditarem, não duvidarem aqui no coração, e disserem para o monte, sai daqui, lança-te no mar, pela fé Ele vai. Jesus disse isso em Marcos 11, 23. Então também Ezequiel aqui pode ser uma referência para nós, tá? Deus quer usar você. Mas irmãos, esse texto mostra para nós uma coisa muito forte, que o plano veio de Deus e não do profeta. O desejo de restaurar aquele vale, de formar um grande exército, não veio do profeta. Inclusive quando Deus pergunta, é possível, Ezequiel, esses ossos terem vida? O que Ezequiel responde? Tu sabes, eu não sei. E Deus mostra para ele, não só é possível, como eu quero, é o meu propósito, fazer um grande exército desse vale. Então Deus, irmãos, Ele pega o nada, Ele pega ossos sequíssimos, Ele busca e observa pessoas simples, como pescadores,
Ele pega pessoas pobres, simples, e transforma o mundo através dessas pessoas. A Bíblia fala que não são muitos os poderosos, os mestres, pessoas famosas que são chamadas por Deus. Mas por que não? Porque Deus não ama a todos? É porque Deus, Ele conhece os nossos corações. E Ele sabe quem são os humildes de coração, os quebrantados de coração, aqueles que estão dispostos a abrir mão dessa vida para servi-lo. Então, por isso Deus, a Bíblia fala que Ele chama as coisas loucas para confundir o quê? As sábias. As coisas que não são para confundir as que são. Então, quando você estiver passando por algum problema, em que você olha e diz assim, não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito. Não sei o que fazer, não sei onde tirar recursos, não sei como ter saúde, não sei como ter paz na minha casa, não sei como ter comunhão no meu lar, amor, não sei. Não sei o que vai ser dos meus filhos, não sei o que vai ser do meu cônjuge, não sei. É aí que Deus entra com o poder dele, com a graça dele. Por isso a Bíblia fala que em Coríntios, capítulo 2, na primeira carta, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E para o homem natural essas coisas são loucura. Isso é loucura, irmãos. Você olhar para a sua situação, olhar para a sua família, olhar para a sua saúde. Quando o ser humano olha e fala assim, ó, não tem jeito. Esse casamento não tem jeito. A sua saúde, essa doença não tem jeito. E você simplesmente crer e dizer, o Senhor tem a providência, né? É o não do homem, mas o sim de Deus. Para o homem não tem jeito, mas para Deus existe um sim. Um sim. Coríntios também fala, segunda carta, capítulo 1, que tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, em Cristo nós temos o quê? O sim. Ele não é aquele pai que não se programou, que não planejou e não quis o filho, né? Não quis o filho. Eu mesmo não sou registrado, né, pelo meu pai. Tentei ter contato, não se manifestou, não quis. E eu deixei ele à vontade, né? Deus não é esse pai. Deus te planejou. Deus que se interessou por você. Quando antes que o mundo existisse, a Bíblia fala que nós fomos predestinados a essa salvação. Então pense nisso. Tudo partiu dele. Não foi uma ideia sua. Então por isso você pode descansar. Você pode confiar. Vamos ver mais aqui alguns textos onde a iniciativa partiu dele. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Uma mulher viúva, filho único, e agora perdeu o filho. Mas Jesus estava ali, no caminho daquela mulher. Olha bem, olha o que é ter Jesus, tá? Com você, caminhando com você. Ele então diz para aquela mulher, não chores. E toca, esquife ali a caixão. Ele toca no caixão. Irmãos, aquela mulher pediu a Jesus para ressuscitar o filho dela? Não. Alguém pediu? Alguém se compadeceu?
e foi até o mestre dizendo: Senhor, morreu aqui o filho da viúva, explica o caso para Jesus e tenta convencê-lo a ressuscitar aquele rapaz? Alguém tentou convencer Jesus? Não. O próprio Senhor tomou a iniciativa. Ele toma a iniciativa. Ele se compadece. Você pode sim. Quando você estiver passando por algumas dificuldades na sua vida, se colocar no lugar dessa viúva, onde Jesus não precisa ser convencido por você a se compadecer pelo seu problema. Ele se compadece porque Ele ama. A Bíblia fala, irmãos, que não somos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou o quê? Primeiro. Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus agora, saiba de uma coisa, foi porque Ele te amou primeiro. Então, por isso que a nossa fé, ela depende de quê? Ela depende desse conhecimento daquilo que Deus pensa a meu respeito. Se eu não conheço, se eu não sei qual é a vontade do Pai para mim, eu não posso crer. Não posso, irmão, não posso. Você quer ver? Vamos ver mais um texto aqui. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Ele fala para o homem: estende a sua mão. E o homem estende, o que acontece? O que acontece com a mão dele? Que era ressequida. O milagre, né? É restaurada a mão dele, tá? Era uma das mãos. Então ele é curado ali. Mais uma vez, esse homem não pediu para ser curado. Pelo contrário, Jesus estava ali, ele criou um confronto com os mestres da lei, com os fariseus. Por quê? Ele estava buscando convencer os religiosos que Deus também queria curar no sábado, que Deus queria fazer o bem no sábado. É ou não é, irmãos? Se a gente lê esse texto, fica claro que Jesus ali está buscando convencer os religiosos que a vontade de Deus é fazer milagres, curas e o bem, inclusive no sábado. Por quê? O sábado era um dia que para eles não se podia fazer nada disso. Então, muitas vezes a nossa religião, irmãos, diz para nós, sabe o quê? Nem sempre Deus quer fazer. Nem sempre é a vontade de Deus fazer o bem, porque Ele de repente tem um propósito aí que ninguém sabe. E aí a nossa religião faz o quê? Tira de nós a ideia perfeita de quem é Jesus, daquilo que Ele veio fazer aqui. E aí sabe o que acontece? A nossa fé fica como a mão desse homem, ressequida. A gente não consegue crer que a nossa família, sim, vai ser restaurada. A gente não crê que vamos superar as enfermidades, que os nossos filhos estão guardados pelo Senhor e mal nenhum vai destruir a nossa família. A gente fica cheio de medos, de insegurança. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se são todos os dias que Deus quer fazer. Será que Deus quer todos os dias nos livrar? É só você ler o Salmo 91. É só você ler o Salmo 121. É só você ler o Salmo 34. Davi falou o quê? Muitas são as tribulações do justo. São muitas mesmo, não são, irmãos? Muitas são as tribulações do justo, mas não são de todas que o Senhor o livra. É assim que está lá? Mas de todas o Senhor o livra. De todas. Ele fala por mais de uma vez, irmãos, Davi. No Salmo 23, Davi fala o quê? Ele prepara um banquete na presença de quem? Dos meus inimigos.
Ele enche o meu cálice até derramar. Eu gosto desse versículo na linguagem de hoje, que ele não fala transbordar não, como a Almeida, ele fala até derramar. E é muito lindo isso. Imagina, você coloca o seu copo, o seu cálice, e aí a pessoa enche ele até derramar. Assim que Davi fala. Ele diz assim, eu certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 128. O homem que teme o Senhor vai ter: comerás o trabalho das suas mãos, a sua mulher será como a videira, seus filhos como brotos de oliveira. Vai ver os filhos de seus filhos e a paz sobre Jerusalém. Irmãos, são tantos textos que eu poderia estar citando aqui sobre promessas de livramento, de provisão. Salmo 103, Davi fala o quê? É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, e é Ele quem sara todas as minhas o quê? Enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Olha bem, irmãos, não dá para eu crer num Deus que não quer me livrar todos os dias. Não dá para eu crer num Deus que não quer que a minha família tenha saúde, que a minha casa prospere. Não dá. E é esse mesmo Deus que me dá sabedoria, é esse mesmo Deus que me enche de paz, de alegria. O fruto do Espírito é o quê, irmãos? Amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Então, meu filho, eu dependo dele para tudo. Porque no meu relacionamento com a minha família eu preciso de quê? De mansidão, eu preciso de paz, eu preciso de longanimidade, eu preciso de domínio próprio. Fala lá, domínio próprio. Quem aí precisa de domínio próprio? Opa, deixa eu levantar logo. Domínio próprio no falar, domínio próprio no comer, no se alimentar, domínio próprio para não gastar mais do que eu posso. Todos os dias você precisa de domínio próprio, é ou não é? E quem é que vai te dar esse domínio próprio? O Espírito Santo. O fruto do Espírito é Gálatas 5, 22. Então, irmãos, esse Deus, Ele é socorro bem presente na angústia, é Ele que te conduz a passos verdejantes, a águas tranquilas. Por isso que você depende dEle 24 horas por dia. E você precisa saber que 24 horas por dia, os anjos dEle estão acampados ao seu redor, para te guardar, para te livrar. O Salmo 121, para que você não tropece em qualquer pedra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, partiu dele, a iniciativa foi dele, não foi sua. A ideia foi dele. A ideia de ter Sofia foi minha e de Roberta. Então agora quem tem que cuidar? É ela? Não, quem tem que cuidar sou eu. E eu faço isso com prazer, com amor, com alegria no coração. Deus, Ele cuida de você, Ele provê, Ele te livra. Não é com dificuldades, não é com rejeição, com sentimento de indisposição, indiferença, não. Ele cuida de você é com um amor, é com um cuidado muito maior do que nós temos com os nossos filhos. A Bíblia fala assim que nós que somos maus sabemos dar coisas boas, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Jesus, quando compara você e eu com o Pai, Ele fala que eu e você somos maus. Ele fala assim, ainda que algo tão difícil aconteça, que é uma mãe que amamenta abandonar o filho, o bebê, ainda que isso aconteça, todavia eu não me esquecerei, eu não te abandonarei.
Então, irmãos, ele está dizendo que ele ama mais, ele cuida melhor do que uma mãe. E não tem exemplo maior de amor do que de mãe. Mais, inclusive, que do pai. Eu acredito nisso. Eu amo tanto, eu falo com a Sofia, minha filha, é tanto amor, que não cabe no meu coração. Eu não sei, não tem palavras, minha filha, para falar. E ela olha para mim e fica rindo. Porque não tem. Agora, pensa na mãe. A mãe ama, eu acredito que a mãe tem um amor maior. E Deus está dizendo que o amor dele, o zelo dele por você é maior ainda do que de uma mãe. Porque uma mãe pode falhar. Uma mãe pode se amargurar. Agora Deus ele não fica amargurado. Ele não fica. Por isso que Davi, no Salmo 103, ele fala: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Ele é pronto a perdoar, a Bíblia fala. Então, se você errou, você sabe que você tem um pai que te ama e você pode dizer: Senhor, eu falhei, eu pequei, eu errei. Mas eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me perdoa e eu te peço, Senhor, me ajuda. Me dê força para que cada dia eu erre um pouco menos, porque eu quero te agradar. E aí você descansa e Deus vem, te renova, te alegra. Então, irmãos, o Espírito Santo está aqui para isso, para nos renovar todos os dias. Amém? Tem mais um texto que eu quero citar aqui. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para mim não existe nada mais terrível. Esse homem vivia no meio dos sepulcros, ele se cortava com pedras, ele quebrava as cadeias, ninguém podia subjugá-lo, a Bíblia está dizendo. Ninguém podia deter aquele homem. Pensa como a sociedade via esse homem. Pensa, era uma fera, era um animal selvagem. As pessoas tinham medo. No outro texto, diz que as pessoas não passavam por aquele caminho, porque ele poderia atacar e matar uma pessoa facilmente. Ele quebrava as cadeias. Então, ou seja, esse homem não tinha valor algum, pelo contrário, ele devia ser detestado pela comunidade dele. E aí a gente começa a ver até onde vai esse amor, até onde vai o amor de Deus pelo ser humano, irmãos. Pensem, mas Jesus fez isso porque ele tinha um propósito, será? Não é com todos. Dá para imaginar isso, que Jesus ele teve esse propósito com esse homem, mas não é o que ele deseja para todos que estão na mesma condição? Dá para imaginar isso? Eu acredito que não. Eu penso que assim como Jesus teve esse amor por esse homem, é o que ele sente por todos que estão por aí, vivendo na rua, endemoniados, presos, aprisionados, talvez não por cadeias físicas, mas por cadeias aqui, mentais, cadeias físicas de enfermidades. E para mim, irmãos, a Bíblia deixa muito claro que o amor que Jesus demonstra aqui por esse homem, que também não pediu para ser liberto, porque nem condições ele tinha de pedir. Quando fala que o adorou, ali não foi o homem que o adorou Jesus, foi o Espírito, tá?
porque a palavra adorar significa prostrar-se diante de. Então a Bíblia está falando aqui que o Espírito adorou Jesus. Não é adorar no sentido de amar, não, é no sentido de reconhecer que Ele é Deus. Foi isso que o Espírito fez. Ele reconheceu: tu és o Filho do Deus vivo. Vieste, não venha me atormentar. Olha bem. Então, mais uma vez, aquele homem não pediu para ser liberto. Jesus tomou a iniciativa, porque ele quis mostrar o amor e a misericórdia que ele tem pelo ser humano. Aí eu volto a te dizer, se Jesus agiu assim com aquele homem que estava numa situação tão terrível, eu te pergunto, será que ele não quer interferir e agir na minha vida e na sua, nos nossos problemas? Será que ele não está interessado na nossa família, irmãos? Será que ele não quer voltar, dar paz, dar alegria e saúde para nossa casa? Será que ele não quer? Ele quer, claro que ele quer, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então eu quis trazer essa mensagem. Eu senti de Deus, tá? Que Deus desejou que eu trouxesse essa mensagem para vocês hoje, para que o nosso coração se fortaleça no propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida.